Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente, nesta terça-feira, dia 21 de outubro de 2025. A gente traz sempre as notícias a quente, a análise dos principais fatos do Brasil e do mundo. Nesse resumo do dia, que você assiste ao vivo, eu sei que muita gente também acompanha depois, justamente para ter esse resumo, como é que o ICL cobriu os fatos mais importantes nesta terça-feira, dia 21 de outubro. Sempre com a gente aqui ao vivo, a Laura Couto, na redação do ICL. Boa tarde, Laura, mais uma vez. Boa tarde para você, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá. Boa tarde para você que mora nesse país em que até o presidente do partido bolsonarista, do Partido Liberal, está correndo o risco de voltar para as mãos do STF, virar réu. Estou falando do Valdemar Costa Neto, ele tinha escapado. Ele participou da manipulação lá para denunciar as urnas, foi indiciado pela Polícia Federal, mas a gente não entendeu bem por quê. O Procurador-Geral da República não havia denunciado oficialmente o Valdemar, ele não virou réu. Hoje, decisão de hoje, Alexandre de Moraes apresentou o voto hoje do Núcleo 4 e falou, olha, por mim, o Valdemar tem que voltar a ser investigado e pode voltar a ser réu, sim senhor. Então o presidente do partido do Bolsonaro pode virar réu no caso do golpe de Estado, é a principal novidade desta terça-feira, mais aí um problema, um obstáculo para a extrema-direita no Brasil. Já já nós vamos atualizar tudo sobre o julgamento no STF que acontece agora na primeira turma lá do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, o PSOL, partido, divulgou hoje uma nota oficial afirmando que não descarta a possibilidade de Guilherme Boulos disputar o Senado por São Paulo em 2026. A nota do partido. Essa manifestação ocorre logo depois do deputado ser confirmado para assumir o cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência no lugar de Márcio Macedo. O Lula confirmou ontem que o Boulos será o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Aliás, como ministro, isso está sendo falado abertamente, Boulos teria a função principal de ajudar o presidente Lula a se conectar ainda mais com as ruas, com os movimentos sociais, com os movimentos de juventude, porque há um entendimento de que você tem um governo que não dialoga tão bem com as ruas, com os movimentos sociais e com a juventude. Mas, curiosamente, na hora que o Boulos vai para o ministério, o PSOL divulga uma nota dizendo que ele pode ser candidato ao Senado. Laura Couto explica melhor para a gente. Rodrigo, de acordo com o PSOL, a nomeação do Boulos é sim vista como um movimento estratégico do governo para fortalecer a relação com os movimentos sociais e aumentar a presença da esquerda nas ruas. Mas, além disso, nessa nota oficial do partido, a presidente do PSOL, a Paula Corradi, afirmou que o Boulos seria um excelente nome para a disputa eleitoral do ano que vem, em especial para o Senado. Alguns membros próximos da direção do PSOL afirmaram ao ICL Notícias que a sigla está trabalhando com 2 nomes possíveis para candidatos ao Senado de São Paulo, dentro da Federação PSOL-Rede. O primeiro, o Guilherme Boulos, e a segunda seria a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Rodrigo. Então a gente tem que entender isso. Eu conversei também com gente ligada à direção do PSOL, como uma sinalização do partido, Posicionamento, marcou posição o PSOL. Por quê? Porque o Boulos foi nomeado para o ministério sem muita interlocução com o partido. Foi um convite pessoal de Lula para o Boulos. E aí o partido se manifestou assim, bom, se o Lula convida em caráter pessoal, o PSOL pode dizer que o Boulos é candidato ao Senado. Mas o compromisso de Boulos é ficar até o fim do governo. Então dificilmente ele sairia para o Senado, não faria sentido, Mas é a nota que o PSOL publicou hoje. Aliás, o Guilherme Boulos também usou as redes sociais nesta terça-feira para agradecer a nomeação como ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Ele disse que a missão, a partir de agora, será de ajudar a colocar o governo na rua, ouvindo mais as demandas populares. Está aqui a nota na tela, eu vou ler para vocês, quem está só nos acompanhando tem a nota. Aliás, o Boulos publica uma foto, pomposa, assim, ele ao lado do Lula, de mãos dadas, já praticamente dentro do governo. E diz o seguinte, Guilherme Boulos: agradeço ao presidente Lula pelo convite para ser ministro,
Minha principal missão será ajudar a colocar o governo na rua, levando as realizações e ouvindo as demandas populares em todos os estados do Brasil. Minha grande escola de vida e de luta foi o movimento social brasileiro. Levarei este aprendizado agora para o Planalto. Presidente, sua confiança será honrada com muito trabalho. É o ministro que chega com esse compromisso de tornar um governo mais conectado com o que acontece na base e nas ruas. Vamos acompanhar. Eu volto a dizer, essa história de Boulos para o Senado me parece mais é o pessoal marcando posição. Mas é muito difícil que ele está entrando agora como ministro e tem o compromisso, né, com o Lula de, entrando agora, permanecer até o final deste mandato, contando que o Lula possa ser reeleito. E aí ele permaneceria como um ministro importante e aí sim pensando em 2030. Esse é o caminho do Boulos, essa é a aposta do Boulos neste momento, não ser candidato em 2026. E deixa aberta uma avenida para outros nomes da esquerda, porque ele foi um deputado muito bem votado em São Paulo. A Érica Hilton vai herdar uma parte desses votos. O Zé Dirceu, pelo PT, talvez herde uma outra parte desses votos, né? Deixa aí um espaço, esse eleitor que foi do Boulos vai se dividir para vários outros candidatos em 2026 e o Boulos tenta se projetar para 2030. Vamos aguardar. Bom, o nome do novo ministro do STF para o lugar de Luiz Roberto Barroso ficou para a semana que vem. Então o Lula nomeou o Boulos, mas adiou a decisão em relação ao STF. Lula deve indicar Jorge Messias, atual advogado-geral da União, só depois da viagem para a Malásia para participar da cúpula da ASEAN, países do Sudeste Asiático. O Brasil é convidado especial ali para esse evento. Laura Couto tem mais detalhes sobre a possível indicação do Messias, mais uma vez adiada, Laura. Rodrigo, mas não é por acaso que esse assunto do novo indicado do Lula para o STF deve se arrastar por mais uma semana. O atraso está diretamente ligado a uma reunião do Lula com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na noite dessa segunda-feira. O Alcolumbre é uma figura-chave no quebra-cabeça aí da indicação ao Supremo Tribunal Federal, justamente porque o parlamentar é o responsável por conduzir todo o processo da sabatina e a votação do indicado ao STF no Senado. A avaliação é que, na conversa, o Alcolumbre possa ter sinalizado aí alguma coisa que deixou o Lula preocupado. E por isso o presidente Lula decidiu adiar a indicação. Ou seja, Rodrigo, está claro que o Alcolumbre mantém uma forte influência no Congresso e que assim ele pode assegurar uma sabatina mais rápida e sem resistências. Mas isso nunca é de graça, né, Rodrigo? Não é de graça, Laura, não é de graça. O Alcolumbre sinalizou nesse encontro com o Lula que prefere o Rodrigo Pacheco, e todo mundo sabe disso. O Rodrigo Pacheco seria o concorrente aí do Messias. Rodrigo Pacheco é um senador com perfil mais de centro-direita, de centro, liberal, defensor da democracia, mas um privatista, mais ligado aos empresários. O pessoal da esquerda prefere o Messias, o Jorge Messias. O Alcolumbre quer o Pacheco. Aliás, a liberação da extração de petróleo na margem equatorial, que vai beneficiar o estado do Amapá, de onde vem o Alcolumbre, pode ter entrado nessa negociação. De qualquer maneira, o Lula sentiu que, nomeando agora, o Messias ia chegar com muita aresta para ser aprovado no Senado. Então o Lula preferiu esperar, vai para a Ásia, na volta faz mais uma reunião com o Alcolumbre para finalizar e articular bem esse nome, que precisa passar pelo Senado, precisa ter no mínimo 41 votos para ser aprovado. O Lula não quer deixar passar batido, né? Deixar essa aresta aí mal desenhada e isso trazer algum problema depois para a nomeação dele. O senador Jacques Wagner, que é o líder do PT no Senado, diz que o presidente vai ter uma conversa também com o Rodrigo Pacheco no dia 28, antes de anunciar o nome que vai ficar no lugar de Barroso. Então, olha, gente, indicação de que o Messias é o preferido, mas que não está 100% garantido, não. São os movimentos que vêm nesta terça-feira, a leitura que a gente pode fazer desse adiamento da indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Vamos falar mais de Supremo Tribunal Federal agora. Fato que acontece nesse momento, o julgamento do núcleo 4 dos golpistas. O ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, votou nesta manhã pela condenação dos 7 réus que integram o núcleo 4 da trama golpista, que é o núcleo da desinformação e das fake news. Eles respondem por 5 crimes, né?
tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado. Vamos dar uma olhada aqui, vamos confirmar quem são os 7 réus. Alexandre de Moraes, repito, pediu a condenação de todos eles. Vamos dar uma olhada aqui, nós temos um quadro, uma arte, como a gente diz, com os integrantes deste núcleo 4. Podemos colocar aqui na tela, pessoal? É isso aí. Vamos lá. Ailton Barros, ex-major do Exército. Ângelo De Nicoli, major da Reserva do Exército. Carlos Rocha, esse aqui é civil, não é militar. É presidente do Instituto Voto Legal, aquele instituto que foi contratado pelo Partido Liberal para falar que as urnas eram fraudadas. Quem mais? Giancarlo Rodrigues, subtenente. Marcelo Bormevê, agente da Polícia Federal. Guilherme Almeida, tenente-coronel. Esse aqui era daquele núcleo de operações psicológicas do Exército e até desmaiou quando sofreu busca e apreensão, né? E Reginaldo de Abreu, coronel da reserva, todos integram o núcleo 4 dos golpistas. Um detalhe importante é que eu mostrei aqui no começo, né, que há um civil, né, entre os denunciados, que é o Carlos Rocha, do Instituto Voto Legal. Em relação a ele, só ele, o ministro Moraes votou pela condenação parcial, absolveu o réu de alguns dos crimes por falta de provas. Logo depois de Moraes, o ministro Cristiano Zanin acompanhou o relator em todas as condenações. Já o ministro Luiz Fux votou, agora há pouquinho, pela nulidade do processo, de todo o processo do núcleo 4. Então o Fux querendo causar de novo. O placar está 2-1 pela condenação e nesse momento quem vota é a ministra Carmen Lúcia. Me informa aqui a nossa redação, é isso, né? Acabou de começar o voto da Carmen Lúcia. Vamos ver se a gente escuta um trechinho do voto da Carmen Lúcia. Vamos lá. Todos os réus estavam cientes do plano da organização criminosa, da eficácia de suas ações para a promoção da instabilidade social e a consumação da ruptura institucional. Fez-se constar da peça acusatória que a sequência de atos teria sido estratégica e deliberadamente planejada e executada para incitar os ânimos para os movimentos de rebeldia contra os resultados negativos para os grupos. E com essas medidas, claro, provocava-se o debilitamento, segundo o termo do procurador-geral, no ânimo público, para potencializar a animosidade social contra as instituições, para que os manifestantes... Pelo que a gente escuta, né, é cedo, né, precisa acompanhar um pouquinho mais, mas dá a entender que a Carmen Lúcia deve acompanhar o voto do relator Alexandre de Moraes. Como eu disse, temos 2 votos pela condenação desse núcleo 4, claro, do Fux, causando de novo, ele pediu não só a absolvição, mas a nulidade de todo o núcleo 4. Então está 2-1. E a Carmen Lúcia, que deve dar o 3º voto, aí sim confirmando a condenação. A Laura Couto acompanhou mais cedo, tem mais detalhes sobre os votos que já aconteceram desde o período da manhã. Laura. Rodrigo, durante o julgamento, o ministro Alexandre de Moraes considerou que o grupo do Núcleo 4 integra uma milícia digital focada na disseminação de ataques e desinformação sobre o sistema eleitoral. O Moraes também afirmou que o núcleo atuou para interferir na legitimidade das eleições de 2022 sob o comando do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Moraes classificou os réus como milicianos covardes que atacaram as instituições, autoridades e até as famílias de militares que se recusaram a aderir ao golpe. O Alexandre de Moraes também afirmou que a tática para a divulgação em massa das informações falsas dos réus é comparada com um novo populismo digital extremista. Por fim, um último destaque da fala do relator, Rodrigo, ele argumentou que o uso das redes sociais para desinformação não pode se confundir com a liberdade de expressão. Eu separei um trecho do vídeo para a gente assistir. Vamos assistir. É uma falácia, é uma mentira absurda, criminosa e antidemocrática dizer que essa utilização de ataque à justiça eleitoral, de ataque ao poder judiciário, de ataque à democracia, de discurso de ódio, que isso é liberdade de expressão. Isso é crime. Isso é crime tipificado no Código Penal. É um instrumento de agressão, de propagação de discurso de ódio, de ruptura ao Estado democrático de direito. Alexandre de Moraes, mais uma vez, faz a confrontação com esse discurso da extrema-direita. É tudo liberdade de expressão. Ele diz, não é liberdade de expressão, é ataque às instituições e que fez parte do caldo de cultura golpista. Agora, importantíssimo,
no voto do Alexandre de Moraes, como eu já destaquei no começo do programa. Ao falar sobre Carlos César Moretson Rocha, que era o presidente do Instituto Voto Legal, Moraes disse que ele teria sido responsável por produzir um relatório técnico maliciosamente manipulado pelo Instituto, né, Instituto Voto Legal, por encomenda de quem? Do partido do Bolsonaro, do Partido Liberal. E isso é um fato. Segundo o relator Moraes, Rocha, né, o Carlos César Moretson Rocha, fraudou o documento para ajudar o PL a pedir anulação de votos e declarar a vitória de Bolsonaro na disputa eleitoral de 2022. Então nós temos aqui a fala do Alexandre de Moraes em relação a esse Instituto Voto Legal. Olha aqui, ó. O relatório, esse relatório que foi encomendado pelo PL, o partido, é uma das coisas mais bizarras que a Justiça Eleitoral tenha recebido desde a sua criação. Após a derrota nas urnas, o PL apresentou uma representação para fazer uma verificação extraordinária das urnas. Né? Daqui a pouco nós vamos dizer por que isso aqui é tão importante. Porque o Moretson está sendo julgado. E quem contratou o Moretson? Partido Liberal. O que vai acontecer com o presidente do Partido Liberal? O Moraes tomou uma decisão hoje, daqui a pouquinho nós vamos trazer esse detalhe para vocês. Antes eu queria só dizer, falar um pouquinho mais sobre o voto do Fux, né? O voto do Fux, mais uma vez, né, é um direito, claro, assim, de discordar dos outros ministros, mas ele causou de novo. Causou não só na maneira de falar, como em algumas atitudes estranhas durante a sessão na primeira turma de hoje. A Laura traz mais detalhes e depois eu volto a esse tema, Laura, que é importante, do Partido Liberal e do Valdemar Costa Neto. Diga sobre o Fux, Laura. Rodrigo, até o Fux sentiu que o voto dele para absolver o núcleo central da trama golpista pegou muito mal, né? O núcleo do Bolsonaro. Isso porque hoje, em pleno julgamento do núcleo 4, o ministro fez questão de defender de novo, publicamente, as próprias decisões. O Fux criticou ministros que não participam dos julgamentos da turma, em uma referência indireta aí para o Gilmar Mendes. Além disso, ao justificar as diversas mudanças de posicionamento sobre os acusados do golpe, do 8 de janeiro, principalmente em relação às penas, o Fux disse aos colegas que eles não devem buscar coerência no erro. E, sem citar nomes, o ministro Luiz Fux também rebateu as críticas de juristas estrangeiros. Olha só o que ele disse, Rodrigo, abre aspas. Não deixa de ser curioso, talvez até envaidecedor, que o voto minoritário cause um tamanho interesse. Não conhecem a realidade brasileira, não leram o voto que comentaram. Eu, com quase 5 décadas de magistério e sendo professor, considero lamentável que a seriedade acadêmica tenha sido deixada de lado por um rasgo de militância política. Rodrigo, nos bastidores, a crítica foi interpretada como uma resposta ao professor italiano Luigi Ferrajoli, que é considerado o pai do garantismo penal, que foi citado pelo Fux no voto para absolver o Bolsonaro. Mas o curioso é que o Ferrajoli defendeu a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, Rodrigo. Olha só, né? Então, se você se perdeu, porque são nomes que quem não é da área do direito às vezes não está acompanhando tanto. O Ferrajoli é o principal teórico do chamado garantismo, ou seja, que acha que todas as garantias têm que ser dadas aos réus, que a justiça não tem que partir do princípio de que prende, arrebenta, essa coisa assim conservadora, não. Então, o Fux citou o Ferrajoli no momento de usar o garantismo para poupar o Bolsonaro. Só que o Ferrajoli criticou o voto do Fux. Ferrajoli, que é um jurista italiano, um teórico que é citado por professores tanto na Europa como aqui na América do Sul. O curioso foi isso, o Fux sentiu a crítica do Ferrajoli, que disse, olha, o garantismo que eu defendo não tem nada a ver com essa história aí que o Fux apresentou no voto dele. E além disso, o ministro Fux simplesmente, na sessão de hoje da primeira turma, abandonou o plenário durante o julgamento do Núcleo 4. Ele alegou que tinha compromissos marcados para o horário. Eu não consigo imaginar o que um ministro tem de tão importante para abandonar o julgamento quando um outro colega está votando. O Fux deixou a sessão por volta das 12 horas, quando começava o voto do Zanin, que foi o segundo a votar, né? Ele alegou compromissos pessoais, deixou o julgamento, falou, não, eu vou acompanhar remotamente. Me pareceu uma desfeita aos colegas, uma provocação, mais uma, que o Luiz Fux apronta. Ele retornou por volta das 2, quando aí iniciou o seu voto, que acabou agora há pouquinho, como a gente viu. Então ele sai na hora que o Zanin vota, depois ele retorna, apresenta o voto dele pedindo a nulidade do julgamento desse núcleo 4, e agora já está com a Carmen Lúcia, como a gente
mostrou agora há pouco. A Carmen Lúcia segue votando, né, me parece, né? A gente segue com o voto da Carmen Lúcia, como a gente mostrou agora há pouco no plenário. É isso mesmo. Qualquer novidade, se a Carmen Lúcia trouxer a condenação, tá aí, ó, a Carmen Lúcia ao vivo, votando. Se ficar claro que ela vai votar pela condenação, a gente atualiza aqui, porque isso significaria que a gente tem condenação de mais 7 réus, os 7 desse núcleo 4, além daqueles do núcleo 1 que já estão condenados, o Bolsonaro, Heleno e outros. Já já atualização quanto a isso. Só para explicar então a questão do Partido Liberal. Importante, novidade de hoje. Durante o julgamento de hoje, do núcleo 4, o ministro Alexandre de Moraes votou pela reabertura da investigação de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, por suposta participação na trama golpista. A investigação apura os crimes de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Vale lembrar que o Valdemar, que é um veterano da política, um malandro da política, ele foi indiciado pela Polícia Federal, justamente por ter encomendado aquele relatório para justificar o discurso golpista. Ele foi indiciado pela PF, mas depois, na hora da denúncia, o Procurador-Geral da República olhou, é um direito do procurador, falou, não, eu não vou denunciar. Ele está indiciado pela PF, mas eu não vou denunciar. E o Valdemar estava escapando, né? Estava na moita escapando. O Alexandre de Moraes está entendendo que o Valdemar precisa voltar para o processo, precisa ser investigado de novo. Como é que foi isso, Laura? Uma surpresa, né, nessa decisão de hoje do Alexandre de Moraes. Rodrigo, vou explicar aqui. O voto do ministro Alexandre de Moraes condiciona a possibilidade de investigar o Valdemar Costa Neto, mas isso só caso o ex-presidente do Instituto Voto Legal, o Carlos César Moretson Rocha, seja condenado. O Carlos Rocha é um dos integrantes do núcleo da trama golpista, sendo julgado hoje, como a gente comentou. O que aconteceu foi que a defesa do ex-presidente do Instituto Voto Legal afirmou que tem uma contradição no julgamento, já que o autor do relatório, que foi contratado só para produzir o documento, foi denunciado, enquanto a pessoa que encomendou o serviço e efetivamente usou o material, no caso o Valdemar Costa Neto, não foi citado na denúncia. E esse relatório foi usado pelo Valdemar em 2022 para questionar o resultado das urnas na Justiça Eleitoral. O presidente do TSE na época era o próprio Moraes e ele rejeitou a ação, aplicando inclusive uma multa milionária para o Partido Liberal. Vamos ver um trecho do que o Moraes disse nessa decisão de hoje. Uma vez configurada a condenação do réu Carlos César Rocha, para que extraiamos cópias da decisão e de todo o acervo probatório para remessa para PET 12.100, salvo engano, para, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal, reabrimos a investigação e análise dos crimes de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito em relação ao presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Vocês entenderam, né? De certa maneira, a defesa do Moretson Rocha, que é o cara do Instituto Voto Legal, ajudou o Moraes a colocar o Valdemar de volta na investigação. Ele disse, espera aí, o meu cliente está sendo julgado e pode até ser condenado, e o sujeito que encomendou tudo está saindo liso? Aí o Alexandre de Moraes falou, não seja por isso. Mando voltar para a PF e mando investigar o Valdemar Costa Neto, que assim pode, no momento subsequente, também virar réu no Supremo pela participação na trama golpista. É a grande novidade desta terça-feira, além da provável condenação dos 7 réus, que a qualquer momento estará confirmada assim que a ministra Carmen Lúcia concluir o seu voto. E aí ficaria 3-1 pela condenação. A gente vai trazer atualização a qualquer momento. Laura Couto, da nossa redação. Fala, Laura. Rodrigo, notícia de agora. O ministro Luiz Fux pediu para ser transferido da primeira turma para a segunda turma da corte. O anúncio foi feito em plenário. O ministro também encaminhou o documento para o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, hoje, com pedido de transferência. Nesse documento, o Fux citou um artigo 19 do regimento interno do STF para manifestar o interesse para compor a segunda turma, considerando a vaga aberta da aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Rodrigo. Pois é, ele sai da primeira turma que está julgando a trama golpista. Será que ele não vai nem acompanhar os próximos núcleos que ainda faltam ser julgados em novembro e dezembro? De qualquer maneira, ele indo para outra turma, ele vai ficar cara a cara com o Gilmar Mendes, que outro dia disse que ele é uma pessoa lamentável, uma figura lamentável. O clima não está bom para o Fux, seja na primeira, seja na segunda turma, mas é uma novidade importante, ele aproveitou e fez o anúncio no plenário durante o julgamento. Obrigado, Laura, pela atualização. Eu quero sair um pouquinho das notícias de justiça e policiais, né, por assim dizer, porque é condenação criminal, né?
E para a economia. Olha, o governo Lula 3 tem a menor inflação acumulada desde o Plano Real. Vocês lembram que o Paulo Guedes dizia, se o Lula for eleito, vamos virar Venezuela, Argentina, sei lá o quê? Pois é. Olha só, o governo Lula 3, o terceiro mandato, caminha para registrar o menor valor de inflação acumulada desde o governo Lula 2, que era o recordista anterior. Então essa história toda de que com o PT a inflação não está bem controlada, o Lula era o recordista de inflação baixa no segundo mandato e agora é o novo recordista no terceiro. A projeção do Banco Central é de que a gente feche 2026, portanto os 4 anos desse terceiro mandato, com uma inflação acumulada de 19,73%, superando o recorde anterior que era de 22,21%. Ou seja, nesse mandato no terceiro, o Lula ficaria com uma inflação média aí de 4,5% por aí, menos do que 5% ao ano. Então, portanto, é a menor inflação acumulada desde o Plano Real nesse mandato. A gente tem aqui um gráfico, né, de vários governos, para colocar aqui na tela. Repara só, vem do Fernando Henrique, com uma inflação alta, que ele herdou também, não vamos aqui, quer dizer, o Fernando Henrique herdou uma inflação alta, controla a inflação, depois tem algum descontrole, vem o Lula 1, o segundo mandato o Lula já tinha conseguido reduzir a inflação, ela sobe um pouco com a Dilma, depois com o Temer e o Bolsonaro fica mais ou menos na mesma altura, e com o Lula 3, nós temos a menor média, o menor acumulado, não é média, a menor inflação acumulada num mandato presidencial desde que foi criada a moeda, o Plano Real. É um número importante, mais um, que chega às vésperas da corrida presidencial do ano que vem. Noticiário internacional. Depois da ofensiva contra a Venezuela, agora o novo alvo de Donald Trump é a Colômbia. Hoje, o ministro do Interior da Colômbia, Armando Benedetti, acusou o presidente dos Estados Unidos de ameaçar Bogotá, a capital do país, com uma invasão militar. O episódio acontece depois de uma escalada de tensões entre os dois países nesta semana. Dias antes, Trump havia chamado o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que é de esquerda, de líder do tráfico de drogas e anunciou o corte de toda a ajuda financeira à Colômbia. O Petro, em retaliação, tirou o embaixador colombiano de Washington e mandou chamar de volta. Então, cresce a tensão também com a Colômbia. Já havia muita tensão com a Venezuela e o Trump estende essa tensão, esse tensionamento agora também à Colômbia de Gustavo Petro. 2 governos de esquerda. Então é uma interferência aberta na América do Sul. Muito grave o que a gente está acompanhando. Vou trazer uma última nota aqui, importante. A primeira-dama Janja Lula da Silva defendeu a licença concedida pelo IBAMA para a perfuração de poços de petróleo na bacia da Foz do Amazonas. Está aqui na manchete do ICL Notícias. A fala aconteceu hoje durante um seminário de transição energética na França, na Universidade de Sorbonne. Janja afirmou que a liberação ainda não é exploração, mas pesquisa, né? Ela defendeu que há necessidade de se fazer pesquisa, né? E defendeu essa decisão do governo. Quem também se pronunciou sobre o assunto foi a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que a autorização para a Petrobras perfurar a bacia de petróleo resulta de um rigoroso processo de análise ambiental do IBAMA e que o Instituto exigiu aprimoramentos indispensáveis ao projeto, sobretudo nas medidas de resposta a emergências. É um tema que ainda vai ocupar bastante o noticiário, até porque estamos às vésperas da COP30, que acontece ali pertinho, no Pará, né, na região norte do Brasil. E um dos temas é a redução da exploração de petróleo e da dependência da energia e do carbono, né, da emissão de carbono, para não haver aquecimento global. É isso, gente. Eu queria agradecer a Laura, né, inclusive pelas atualizações de última hora. A gente está acompanhando aqui, Laura, no N2, provavelmente vamos trazer a notícia do 3-1 e aí sim a condenação desse núcleo 4, né? Sim, com certeza. E sobre a transferência do Fux também. Rodrigo, até amanhã. Até amanhã, obrigado, Laura. Olha, queria só trazer um último recado aqui. A temporada de premiações está aberta aqui no ICL. Eduardo Moreira está concorrendo ao prêmio IBEST. Você pode nos ajudar, você pode votar. Eu quero pedir para colocar aqui na tela, exatamente aí, né? Você pode votar em edu1.com.br/IBEST. edu1.com.br/IBEST. Né? O IBEST é um prêmio super importante aí, é a maior premiação da internet brasileira que reconhece os melhores produtores de conteúdo no universo digital. A gente precisa de uma força aí da nossa comunidade
você que está nos acompanhando, pare um segundinho e vote aí, ó, edu1.com.br/IBEST, e você ajuda o Edu, né, a estar entre os finalistas, entre os ganhadores do IBEST 2025. Daqui a pouco a gente volta no N2, Gabi Varela, Chico Sá, eu também estarei lá com todos os nossos convidados, atualizações do Supremo Tribunal Federal e análise das principais notícias nessa terça-feira. O ICL Urgente volta amanhã. Valeu! Comecei a ouvir os gritos do lado. Foi uma revolta muito grande, que ninguém esperava a morte do Vlado. A morte dele chegou no momento que o copo estava cheio e a morte dele fez transbordar esse copo. Foi o despertar da consciência nacional contra o horror da ditadura militar. Falar de Vlado hoje é falar da linha dura do Exército de 75, que desagou em Bolsonaro, que elogia a Ustra no impeachment da Dilma. Nós estamos aqui por ele, pelo que ele significava, pelo que ele sonhava. Tem que sempre falar desses casos para que a gente consiga justiça para essas pessoas, reparação para as famílias e principalmente buscar a não repetição. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7h, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.